Há 8 meses eu pratico o jejum intermitente e tem sido muito benéfico na minha vida. Eu já tinha feito antes, mas talvez não com o conhecimento que eu tenho hoje. Então não havia tido os mesmos resultados pelo tempo que eu gostaria. Então hoje, depois de ter estudado um pouco mais sobre o assunto, eu vim trazer algumas informações para vocês que acham que talvez o jejum intermitente possa ser interessante para a sua vida também. O jejum intermitente, ele pode ser uma ferramenta para o emagrecimento, mas ele não é uma dieta da moda. Ele pode ser utilizado, inclusive, em pessoas com resistência insulínica, além da obesidade, até para alguns pacientes com diabetes, desde diabetes tipo 2, desde que seja acompanhado por seu médico, e pode trazer benefícios muito interessantes para a saúde. Então, hoje eu vim trazer algumas referências. No caso, o livro que eu li, que eu gostei bastante, foi O Poder do Jejum Intermitente. Claro que eu não vou aqui ler o livro, nem fazer um resumão dele, mas eu trouxe algumas ideias interessantes que ele traz. E também trouxe algumas ideias do Dr. Mark Mattson, um neurocientista da Johns Hopkins Hospital, dos Estados Unidos, que traz também informações muito semelhantes às do livro, de uma forma mais resumida, por se tratar de um artigo. A partir dessas referências, a gente entende que como é que funciona o jejum intermitente. O jejum intermitente ele acontece quando você termina de queimar as calorias da sua refeição anterior e começa a queimar gordura. Quando você faz refeições de 3 em 3 horas, muitas vezes você não consegue acessar essa queima de gordura. No passado, nos tempos pré-históricos, o ser humano ele poderia ficar horas, às vezes até dias, sem se alimentar, sem grandes prejuízos metabólicos. Então, nosso organismo está preparado para o estoque de gordura, para a sobrevivência e para a utilização dessa gordura em caso de necessidade. Então, quando você está em jejum, você consegue acessar essa gordura, essa queima de gordura. E isso vai trazer o switch metabólico, que é o que o Dr. Mark fala no artigo dele, sobre você mudar a utilização da energia da alimentação para passar a usar a energia da gordura. Então, mas por que eu deveria fazer o jejum intermitente? É somente para emagrecer? Se eu não quero emagrecer, se você está abaixo do peso ou tem alguma deficiência nutricional, de fato, talvez ele não seja para você. Mas alguns benefícios que ele pode causar nesse livro do jejum intermitente é colocado que ele estimula a produção de energia na mitocôndria, regenera as células imunológicas, torna o sistema imunológico mais forte e inteligente, controla doenças autoimunes, aumenta a produção do hormônio do crescimento, potencializa os efeitos dos exercícios físicos, promove perda de peso e gordura abdominal, melhora a cognição e memória, corrige diabetes e síndrome de resistência insulínica, é eficaz no combate de doenças cardiovasculares, reduz o apetite e ânsia por doces, reduz a inflamação, potencializa tratamentos convencionais para o câncer e é aliado contra o câncer também, melhora a cicatrização da pele, sendo aconselhado após períodos de cirurgia ou no tratamento do ferimento, aumenta a longevidade, aumenta os níveis de energia e vitalidade. No artigo do Dr. Mark, ele também coloca alguns benefícios muito semelhantes, como pensamento e memória, saúde cardiovascular, melhorou pressão arterial, frequência cardíaca de repouso, performance física em homens jovens com jejum de 16 horas apresentaram emagrecimento sem perda de massa muscular, que é interessante. Na diabetes e na obesidade em animais, preveniu a obesidade. E alguns estudos breves em humanos perderam peso também. Em alguns estudos que foram avaliados pelo Dr. Mark, também houve redução de níveis de glicose, insulina em jejum, leptina, além de reduzir resistência insulínica. Então, mais ou menos o que foi visto aqui nesse livro também. Reduziu em animais o dano tecidual em cirurgias. Enfim, basicamente as mesmas coisas foram avaliadas nos dois, né? Mas como a gente estava conversando, eu tinha citado, se você tem alguma deficiência nutricional, tá abaixo do peso, talvez você não devesse fazer o jejum intermitente. E tem algumas outras contraindicações para o caso do jejum intermitente, que são interessantes de serem avaliadas também. Então, quem não pode fazer o jejum intermitente? Menores de 18 anos, gestantes ou lactantes, pacientes com diabetes tipo 1 e uso de insulina e histórico de transtornos alimentares, como a bulimia ou anorexia,
qualquer relação conturbada com a alimentação, ela vai ser um gatilho e pode trazer, inclusive, os resultados contrários, que seria o retorno dessa compulsão alimentar. Então, para essa pessoa, o jejum talvez não fosse interessante. Agora, falando um pouquinho sobre os tipos, planos que podem ser adotados, o jejum intermitente, ele pode ser feito de algumas formas. Você pode fazer o jejum por um dia, você pode fazer o daily approach, que o Dr. Mark cita, como você restringir o horário de alimentação entre 6 a 8 horas por dia, o que significa que só nessa janela de 6 a 8 horas é que você vai se alimentar. Então, no livro sobre jejum intermitente, também coloca essa opção. Então, você escolheria os horários de alimentação. Você poderia começar a se alimentar a partir das 13 horas até as 21 horas, ou você começaria das 9 até as 18 horas. Isso seria intermediário, né? Seria um jejum intermediário em torno de 8 horas, uma janela de 8 horas de alimentação. Uma janela de 6 horas de alimentação, você almoçaria ali entre as 14 e jantaria até as 20, ou você poderia tomar café da manhã às 7 horas da manhã e comer até às 14 horas e depois não se alimentar mais. E isso pode ser feito de 3 a 7 vezes na semana. Agora, o que eu observei como algo pessoal, quando você passa muito tempo fazendo jejum intermitente com essas janelas de alimentação curtas, e você faz isso diariamente, geralmente o seu corpo vai ter uma adaptação metabólica. E você pode inicialmente ver resultados e depois de algum tempo praticando você deixar de ver esses resultados. É importante você estar acompanhado do seu nutricionista, do seu médico, porque nessa janela de alimentação você precisa ter todos os nutrientes dos quais o seu corpo necessita. Porque a intenção aqui não é você ter uma deficiência nutricional, mas que você se alimente com qualidade naquele período determinado. Eu pessoalmente prefiro fazer o jejum intermitente em torno de entre 3 a 4, 5 vezes no máximo na semana, mas de 3 a 4 vezes na semana, porque quando fiz diariamente eu percebi que houve resultado no início e depois eu não vi mais os resultados que eu gostaria de ter visto, por conta justamente da adaptação metabólica. Também existe outros planos, né? O plano intermitente de 24 horas, no caso seria 24 horas uma vez por semana. Você não vai fazer 24 horas todos os dias, que a intenção aqui não é passar fome nem morrer de fome. Então, uma vez na semana, você comeria normalmente nos outros dias e faria 24 horas de jejum. A princípio, pode parecer difícil esses planos de jejum, mas é uma adaptação do organismo. A princípio vai sentir fome, a princípio pode ter mudança de humor, mas o corpo ele se organiza e ele se acostuma. Então, é claro que para algumas pessoas talvez não consiga lidar com essas alterações, podem acontecer principalmente no início, antes da adaptação, mas se você conseguir ultrapassar essas barreiras, ele pode ser muito benéfico para a saúde. Além dessas questões, o Prêmio Nobel de Medicina de 2016 foi o biólogo japonês Yoshinori Ozumi. Ele descobriu um mecanismo de autofagia. O que significa autofagia? A autofagia seria auto a si próprio, fagia, comer. Então, comer a si próprio. Isso significa que seria um mecanismo da célula para se limpar, como uma limpeza, né? Na produção de proteínas, na transcrição, tradução, no processo de produção de proteínas do nosso organismo, muitas vezes elas podem ter algumas alterações que fazem com que esse processo não fique tão bom. No processo de transcrição e tradução das proteínas dentro das nossas células, pode ocorrer às vezes erros que vão gerar erros na atuação que aquela proteína deveria estar fazendo. Então, quando o biólogo Yoshimori percebeu, através dos seus estudos, esse mecanismo de autofagia, ele percebeu que a partir da restrição de nutrientes, você conseguiria fazer uma limpeza, um processo de autofagia, ou seja, a célula conseguiria limpar essas proteínas erradas. Então, comeria essas mutações, essas proteínas alteradas. E isso seria benéfico para, no caso do estudo dele, que foi feito em leveduras, seria benéfico para as leveduras. Extrapolando isso para o ser humano, ainda não é algo que estava presente no estudo dele, mas extrapolando para o ser humano, a gente poderia pensar que isso poderia ser benéfico também na nossa limpeza celular
e talvez até no combate a algumas doenças, como o próprio câncer, né, que tem mutações, a célula possui mutações, talvez esse mecanismo de autofagia pudesse ajudar com isso também, mas isso, como eu falei, a gente está extrapolando um resultado do estudo, desse biólogo, que foi o Prêmio Nobel de Medicina em 2016, não é algo que estava presente na pesquisa dele, mas que é algo que a gente pode pensar, e talvez a longo prazo, talvez mais para frente a gente tenha estudos que possam comprovar isso nos seres humanos também. E para finalizar, eu resolvi que eu vou tentar o jejum intermitente, eu percebi que talvez seja uma prática para mim. O que eu posso comer durante o jejum intermitente? Eu posso comer durante o jejum intermitente? Então, naturalmente, alimentos normais, não. Mas, se não tiver açúcar ou qualquer tipo de caloria, pode ser utilizado. Exemplo, café. Café sem açúcar pode ser utilizado, não quebra o jejum. O chá também sem açúcar, também pode ser utilizado sem a quebra do jejum. Então, depois de tudo que eu falei, se você acha que o jejum intermitente pode ser uma ferramenta interessante para você, seja pela questão do emagrecimento, seja a questão de redução de resistência insulínica, de melhora da diabetes, de melhora da memória, do bem-estar, então fique à vontade para utilizar essas dicas que eu passei agora e utilizar na sua vida. E eu gostaria de saber, depois que você praticar, você deixa aqui nos comentários se foi interessante para você, se você viu os resultados e se ficou alguma dúvida também que de repente eu possa responder, tá certo? Eu vou deixar também o link do livro, caso se interessem, e para que vocês consigam ter as informações completas, porque aqui foi só um breve resumo para poder ajudar você nesse passo inicial.